E Memphis Depay entrou na mira de dois clubes dos Emirados Árabes Unidos. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance dele trocar agora o timão por essas equipes. Bora falar também sobre o Flamengo, mesmo com a iminente compra de Paquetá por 330 milhões de reais. O Flamengo ainda vai ter uma bolada à disposição para trazer um atacante. Te atualizo também sobre a Copa do Mundo de Clubes, que pode acontecer no Brasil, abrindo mais uma vaga para equipes daqui. Novidade importante no São Paulo, outra denúncia, agora envolvendo um ex-jogador do Tricolor. Reforço no Vasco, últimas do mercado, Galo fazendo a limpa e muito mais, tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, convidar você a fazer parte do meu grupo do Telegram, por lá dicas diárias e gratuitas para você ficar na cara do gol na hora da sua fezinha esportiva, você não vai pagar nada e vai saber. Odds desreguladas, as melhores cotações e opções que você não pode desperdiçar. Para participar e receber todas essas dicas sem custo, clica no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, basta me seguir por lá. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Ajax promete uma nova proposta ao Santos por JP Sherman. Primeira oferta de 19 milhões de reais já foi recusada. Já Hulk chegou a seu 10º gol em clássicos contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é o clube que mais sofreu gols do atacante atleticano em território brasileiro. Já o Internacional voltou a fazer 4 gols. Num Grenal, confronto contra o Grêmio após 12 anos, você sabe, nesse domingo, vitória por 4-2 de virada, com 3 gols marcados no intervalo de apenas 9 minutos. Já o Corinthians faturou 950 mil reais com o aluguel de seu estádio para o Santos. Peixe jogou contra o Red Bull Bragantino desse domingo na Neoquímica Arena. Renda de 2 milhões e 300 mil reais, a renda bruta, sobraram para o Santos cerca de 800 mil reais. Para completar o giro de notícias, conta aqui Enzo Alves, 16 anos, filho de Marcelo, ex-lateral da seleção do Real Madrid. O Enzo acaba de assinar seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid. Atleta que inclusive tem atuado nas seleções de base da Espanha. Preciso falar sobre o final de semana espetacular de camisas 9 brasileiros espalhados pela Europa. A gente tem tido muita dificuldade de encontrar um 9 para a seleção, mas no final de semana a coisa funcionou bem, a começar por Endrick. O ex-jogador do Palmeiras, que pertence ao Real Madrid e foi emprestado ao Lyon, marcou 3 gols na vitória da sua equipe por 5-2 contra o Metz. Importante registrar que desde que se mudou para a França, o Endrick soma 3 jogos com 4 gols e 1 assistência e ele tem sido tratado pela imprensa francesa como um fenômeno. Já Matheus Cunha saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Manchester United por 3-2 contra o Arsenal, jogo em Londres. O Arsenal, líder do campeonato, acabou sendo derrotado pelo United com um gol brasileiro. Igor Jesus marcou um dos gols da vitória do seu time, o Nottingham Forest, contra o Brentford por 2-0. No outro time, o Brentford, o Igor Thiago, atacante brasileiro que só tem menos gols na Premier League do que o Haaland, mais 10 nesse final de semana. O Igor acabou passando, ou melhor, o Igor Thiago acabou passando em branco. Já João Pedro, ex-jogador do Flu, que pertence ao Chelsea, marcou um dos gols da vitória do Chelsea por 3-1 contra o Crystal Palace. Nessa mesma partida, alguém que não é centroavante, mas tem deitado e rolado com frequência, o Estevão marcou um gol e deu uma assistência. Desses jogadores todos que eu citei, qual você gostaria de ver na seleção brasileira? Use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que segue tentando fazer uma limpa. A ideia é abrir mão de 3 atacantes numa economia que vai ser superior a 2 milhões de reais. O primeiro a sair tem tudo para ser Biel, que já foi liberado pelo Atlético para realizar exames médicos numa equipe da Arábia Saudita, onde ele deve ficar por empréstimo de 6 meses. Vale a lembrança de que o Biel pertence ao Sporting de Portugal, estava emprestado até julho. O Atlético não queria ficar com o Biel porque se o colocasse em campo, haveria um enorme risco de ter de comprá-lo por 7 milhões de euros e o Biel se queimou com o torcedor do Galo, especialmente depois da perda do título da Sul-Americana. Além do Biel, que já está de saída, Rony e Júnior Santos também não fazem parte dos planos da diretoria. Se você somar os salários dos 3 jogadores, a economia vai ser superior a 2 milhões de reais. O Rony interessa ao Corinthians, negociações difíceis. O Júnior Santos também foi alvo do Corinthians e agora está nos planos do Bahia.
Só para completar sobre o Atlético, contar que na Espanha surgiu mais um nome para a função de volante do Galo, Omar Mascarell, jogador de 32 anos de idade, que tem a chance de triplicar seu salário se fechar com o Atlético. Seu contrato se encerra na metade do ano e o Galo já teria, de acordo com a imprensa espanhola, feito uma proposta para a compra do atleta, que surgiu na base do Real Madrid. Hora de falar sobre reforço no Vasco da Gama. Vene Casagrande contou nas últimas horas que o Vasco acertou a compra de João Vitor, o mutano, de só 19 anos de idade, atacante, que pertence ao Nova Iguaçu. Esse atleta foi emprestado ao Vasco para a disputa do Campeonato Carioca. O contrato de empréstimo se encerra na metade do ano. E Vasco e Nova Iguaçu avançaram para que esse empréstimo se torne um negócio em definitivo. Importante registrar que o Vasco não paga nada e passa a ter 50% dos direitos econômicos. O Nova Iguaçu fica com outros 50%. Se o jogador conseguir bater algumas metas já específicas, o Vasco é obrigado a comprar mais percentuais, dessa vez com pagamento e compensação financeira à equipe carioca. Só para completar o noticiário do Vasco, Benjamin Garré deve deixar o Vasco para jogar no Damak da Arábia Saudita, empréstimo de 6 meses com compensação financeira de $350 mil. E surgiu mais uma denúncia no São Paulo. O jornal Metrópolis conta que a Polícia Civil investiga transferências bancárias de um dirigente do São Paulo, o meia Igor Gomes. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Igor nem está no São Paulo. Sim, ele se mudou para o Atlético Mineiro, mas essas 11 transferências são consideradas suspeitas e foram feitas por um dirigente do São Paulo ao jogador entre novembro de 2023 e maio de 2025. Importante registrar que o montante de toda essa operação é de R$73 mil. Grana apontada em relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, como uma movimentação que consta num inquérito que apura supostas irregularidades e lavagem de dinheiro, além da venda ilegal de camarotes, aquela investigação da temporada passada. O relatório também indica transferência a uma conta nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal, em nome do Igor Gomes, somando R$46 mil. Por meio da sua assessoria, o Igor Gomes respondeu à matéria do Metrópolis, afirmando que essas transferências são referentes a um contrato de aluguel de um apartamento que ele tem vizinho ao centro de treinamento. Confesso que nem o valor me chamou a atenção, R$73 mil para alguém que ganha na casa dos R$500 mil, 73 mil entre 2023 e 2025. E a justificativa do aluguel me parece também absolutamente pertinente. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o Tricolor anunciou Rafinha como seu novo gerente esportivo, notícia que eu já havia cravado na semana passada. E o Brasil pode ser sede da próxima Copa do Mundo de Clubes da FIFA, marcada para 2029. CBF faz lobby importante com Gianni Infantino, presidente da entidade, que está no Brasil por conta da Copa do Mundo de Seleções de Futebol Feminino em 2027. Nessa segunda-feira houve uma reunião em Brasília com Gianni Infantino, presidente da República Lula, Carlo Ancelotti, técnico da seleção, e Samir Chaud, o presidente da CBF. CBF trabalha há meses para que o próximo torneio, a segunda edição da Copa do Mundo de Clubes, aconteça em território brasileiro. A primeira, vocês vão lembrar, na metade do ano passado, nos Estados Unidos, e terminou com o Chelsea campeão. Importante registrar que se o Brasil for sede da próxima Copa do Mundo de Clubes, a CBF vai conseguir mais uma vaga para os clubes daqui. Como país anfitrião, o Brasil receberá essa outra vaga, que será escolhida pela CBF. Nesse momento são 6 vagas para equipes da América do Sul, os 4 campeões da Libertadores, 25, 26, 27 e 28, além dos 2 melhores colocados no ranking da Conmebol, excluindo os times já classificados. O Flamengo é o primeiro e único garantido da América do Sul como campeão da Libertadores do ano passado. O Fla já está assegurado. Bora falar agora sobre o Flamengo. Mesmo com um investimento que pode chegar a 330 milhões de reais pela compra de Paquetá, ainda haverá dinheiro em boa quantidade para que o Flamengo avance na contratação de um atacante, alvo desde a metade da temporada passada. Por ação do pessoal da ESPN, dá conta de que o Fla vai ter cerca de 30 milhões de euros ou 186 milhões de reais para investir num atacante, seja nessa janela que termina em 3 de março ou na metade do ano. José Boto, o executivo de futebol do Flamengo, já disse recentemente em uma entrevista que se não houver nenhuma boa oportunidade agora, vai se esperar pela metade do ano, e acho até pertinente. Se você quer trazer alguém diferente,
vai ter mais chance de fazer esse movimento com um atleta no fim da temporada europeia. Inclusive com vários jogadores grandes, terminando seus contratos, só para citar um exemplo, Dybala, jogador que pertence à Roma e é namorado por dois jogadores do Flamengo, o Alexandro e o Danilo, tentam convencer o argentino a se mudar para o rubro-negro. Quero completar dizendo que Paquetá, Flamengo e West Ham, essa novela está bem perto do fim. Os 41.250.000 euros oferecidos pelo Fla nesse domingo foram aceitos. O West Ham também já concordou com o parcelamento de parte pequena dessa grana até 2028, até por isso o Flamengo já redige o contrato do Paquetá, que terá 4 anos de duração. Hora de falar sobre Memphis Depay. O atacante holandês, que vive os últimos meses do seu contrato com o Timão, é alvo de 2 ofertas do exterior. Al-Ahly e Shabab Al-Ahly, 2 equipes dos Emirados Árabes Unidos, já entraram em contato com o staff do jogador. Essa informação foi divulgada primeiro pelo jornalista chamado Santi Aouna. Consultei um empresário brasileiro que tem enorme influência no Shabab Al-Ahly. Ele admitiu que há a intenção da contratação do Memphis Depay. O problema é financeiro. Memphis Depay custa, como todos sabem, 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. O jogador mais bem pago em atividade nos Emirados Árabes Unidos ganha na casa dos 4 milhões e meio de reais mês. Dessa maneira, dá para dizer que ou os times dos Emirados abrem os cofres e fazem o maior investimento da história do futebol por lá, ou o Memphis Depay vai buscar outras oportunidades. Inclusive, a primeira oferta do Al-Ahly já foi recusada. A chance de o Memphis Depay trocar o Corinthians por qualquer time dos Emirados nessa janela de janeiro é praticamente zero. O Memphis está muito focado em jogar a Copa do Mundo na metade do ano pela seleção holandesa. E ele entende que no Corinthians, onde já está adaptado, super entrosado com o restante do elenco e com moral com a torcida, não há por que mudar-se. Já para a metade do ano, quando não deve ter uma proposta de renovação do contrato do Corinthians, aí sim o mercado se abre e ele vai estudar alternativas. O Corinthians pode oferecer uma renovação para o Memphis? Até acho que vai, mas em condições muito menores, com o salário pelo menos pela metade do preço. Se o Memphis quiser ficar ganhando cerca de 3 milhões de reais mensais, aí pode sair negócio. Difícil é imaginar que o Memphis Top reduzir seus vencimentos em 50%. O que você pensa sobre todos esses números? Já usa o espaço para comentário para analisar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!